Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos ao canal Próximos Destinos. Meu nome é Eliana Coelho, eu sou franqueada da CVC e viajante do mundo. Esse canal foi feito para você que, assim como eu, ama viajar. Nós vamos falar aqui sobre dicas de viagens, sobre destinos e tudo que envolve uma viagem perfeita. E no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio, eu tenho a honra de ter convidado Jainara Queiroga, porque ela, assim como eu, também é apaixonada por viagem. E já a gente vai falar um pouquinho mais desse tema. Mas antes disso, eu queria que Jainara se apresentasse para vocês. Oi, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui fazendo parte do primeiro episódio do podcast da minha amiga Próximos Destinos, né? Um canal muito bacana, que eu tenho certeza que vai ser maior sucesso. Eu me chamo Jainara Queiroga, sou empresária, franqueada da Tolly, da Sneco e da Wineil e uma viajante convicta. Amo viajar, sempre que posso eu estou viajando porque eu acho que isso faz parte da minha vida já, é uma coisa intrínseca a mim. Então é uma maravilha estar participando desse tema aqui. Tudo bom, Jaina? Tudo bom, amiga. Então, esse foi o primeiro tema, quando eu fui escolher, eu falei assim, gente, que tema eu escolher? E veio uma palavra que eu sempre gosto muito, que é Wanderlust, que significa desejo de viajar, uma palavra alemã. E eu fiquei pensando, gente, quem convidar? E aí eu falei assim, não, eu vou convidar a Jainara, porque assim como eu, ou mais que eu, conhece muito mais países, já viajou por 40 países, já viajou sozinha, já viajou com família, já viajou com amigos, com amigas. Então, assim, é a pessoa ideal para estar abrindo. Então, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. De nada. Prazer, amiga. Jaina, o primeiro tema, a primeira conversa que eu quero desenvolver e eu quero te perguntar é assim, por curiosidade, como foi que veio esse desejo, como esse desejo de viajar, porque a gente sabe que é um bichinho que morde, né? Como foi que esse bichinho te mordeu e fez você, assim, querer ganhar o mundo? Ai, amiga, esse bichinho me mordeu há muito tempo. Desde que eu era pequena, começou com meus pais. Porque todas as férias eles juntavam eu e meus irmãos e a gente viajava literalmente todas as férias, até porque eles são paraibanos, então um destino sempre era Paraíba. Além disso, ele também levava a gente de carro para vários outros estados, eu conheci muitas capitais do Brasil já com meus pais. Então, quando eu fui crescendo, só foi aumentando. Aí eu comecei a explorar só, com amigos, e aí até hoje. E aí ganhou o mundo, né? Ganhei o mundo. Eu queria hoje estar conversando mais para a gente poder chegar assim e mostrar para o pessoal que para viajar você precisa do desejo de viajar e se planejar para viajar. Sim, porque claro. tem algumas coisas que tem gente que não quer se planejar e quer viajar de última hora e acaba às vezes não saindo uma viagem legal. Então eu acho que planejamento é tudo, essencial, né? Sim, é. Até porque com o planejamento você consegue visualizar o que você quer, você vai para um destino sabendo o que você vai querer encontrar, entendeu? O que você vai poder conhecer. Quando você faz de improviso, acaba que o tempo passa e você nem curte a cidade direito, tu faz as coisas como realmente deveria ser, perde dinheiro também, tempo e dinheiro, que eu acho que isso aqui também é essencial na vida de qualquer um. Verdade. Então, o planejamento em viagem é o princípio de tudo, eu acho. E aí, geralmente, viagem norteia sempre as nossas conversas, né? Vira e mexe, a gente tá conversando, quando a gente vê, a gente já tá conversando sobre viagem, ou viagem que a gente fez, ou viagem que a gente quer fazer. E é um tema que tá em todos os lugares, todo mundo gosta muito de conversar. E aí eu te pergunto assim, eu falo assim, Jainara, qual foi aquele perrengue que justamente por não ter planejado, tu passaste? E aí tu me falou que foi da época que tu foi morar em Paris, e aí tu foi fazer uma viagem internacional, conta um pouquinho pra gente. Pronto. Gente, foi engraçado. Um dos perrengues, assim, tem vários, né, que acontece, foi quando realmente eu estava morando em Paris, saí, já estava em Roma, e ia conhecer Praga, queria conhecer Praga. Peguei um ônibus, na verdade peguei um ônibus de Milão para ir para Praga, tinha pego o visto para ir para Praga, porque naquela época precisava, que era leste europeu ainda. Só que esse ônibus, ele passava por dentro da Eslováquia, e eu não tinha visto de trânsito. Não teve conversa. Para fora do ônibus, no frio, sem frio, pegar as malas,
Tava eu e uma amiga também, as duas literalmente para fora do ônibus. O ônibus foi embora, a gente ficou lá. A gente teve que sair andando para outra fronteira. E aí o perrengue foi maior ainda. Então, assim, desde pegar carona com o pessoal da Bojan, que na época tinha aquela história de bomba, que até morreu para diplomata. Então, assim, perrengue punk. Um dos, né? Pois é, e aí justamente para não passar o perrengue, foi que a gente estava falando, que a importância do planejamento, Exatamente. né? Se eu soubesse por onde o ônibus ia passar, se eu tivesse pelo menos pesquisado isso, eu ia ver que naquele ônibus eu não podia pegar. O que acontece com muita gente que pega um avião para, sei lá, que vai para o Canadá e passa pelos Estados Unidos sem ter o visto. Sem ter o visto. Eu lembro que na época da Covid, aconteceu muito isso, porque as pessoas começaram a pegar o avião para os Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos não podia entrar, então tinha que ficar no México. Então foi uma confusão, quer dizer, a pessoa já comprava sem nem ir procurar, sem nem procurar saber de documentação, de visto, nada. Só emitia a passagem e você perde tudo. Porque dependendo da forma que você compra, da tarifa, você é não reembolsável e pronto, né? Perde tudo. No meu caso, eu perdi o ônibus literalmente. Tive que ir de uma outra forma, com um trem para um outro lado. A gente foi para Viena, depois a gente foi para... Menina, olha, foi uma lambança. É bom porque conheceu ali a Europa. É, né? Acabou que eu fiquei em Viena, a males que veio para o bem. Conheci, aí aquele negócio, né, que viaja é conhecer pessoas, cultura, conheci outras duas brasileiras que estavam, a gente se tornou 4, a gente mudou todo o destino com um planejamento um pouquinho melhor e a gente seguiu viagem. E foi embora. E aí, amiga, para a gente não fugir um pouquinho desse tema, como é que tu já viajou para vários destinos, né? Então, quando tu escolhe um destino, qual é a primeira coisa que tu pensa? Vem antes do planejamento. O que te move para escolher um destino? Tipo uma praia, ou Europa, ou os Estados Unidos, ou um cruzeiro, enfim. O que faz tu escolher um destino para viajar? Porque hoje tu tem família. Uma coisa é tu viajar só, com amigas, mas hoje tu tem família, tem um marido, tem um filho, a filha. Então, o que isso faz, contribui na hora de pensar num destino? Amiga, eu acho que escolher o destino, principal, aquele negócio, quando eu realmente era sozinha, para mim, qualquer canto era qualquer canto. Falou em viajar, podia ser para qualquer bagaço eu estava dentro. Com família, realmente, por exemplo, Valentina adora parque, diversão, uma criança. Eu adoro literalmente qualquer coisa. Praia, montanha, gastronômica, cultural, eu sou pau para toda obra. Meu marido também acaba que acompanha a gente. Então, eu vejo, vou ver qual o destino que mais se adequa a uma viagem em família, o que é que ela quer, se as férias dela, se é um motivo para minha viagem, eles são meus acompanhantes, ou se a viagem é para ela e nós somos os acompanhantes dela. Por exemplo, como a gente foi para o Rio agora. Foi para o Rio numa outra pegada, era para ela. Então, era Cristo, era parque, era as necessidades dela. Então, a escolha do destino é primordial. No meu caso, como tu falaste, eu peso os pontos da família, quando vamos todos juntos. Tá. Aí a gente já vai entrar um pouquinho. Então, a gente já falou assim, de como desejar, né? De qual destino escolher. A gente já passou pela questão que é o principal, que é você planejar para você poder saber qual o destino que você vai, sobre a questão de documentação, e se preparar para aquele destino, para que você não fique frustrado de não viajar. E tem uma outra coisa que faz parte, que é o que vem antes, que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da hospedagem, né? Sim. Porque a gente sabe que existem vários tipos de hospedagem. Existem aqueles hotéis mais centrais, existem 3 estrelas, 4 estrelas. Quando tu monta a tua viagem, o que tu dá preferência? Qual é a tua preferência, na verdade? Amiga, eu acho que isso aí vai exatamente da forma, da viagem que tu faz escolher, né? E aí, para tudo. A hospedagem também varia muito. Se é uma viagem de praia, se de repente você pega um hotel mais beira-mar, com um custo um pouco maior. Se for uma viagem para você bater perna, realmente conhecer, eu já dou preferência para um hotel bem central, às vezes um custo mais barato, mas assim, que vai me atender para o que eu quero. Então, assim, é aquele negócio que a gente está conversando, exatamente o tema. É um planejamento.
o estilo da sua viagem, o que você quer com essa viagem. Tem gente que adora ir para o resort, então é uma viagem que vai para o resort, então tem que pesar e a gente vai entrar na questão financeira e tudo isso que implica. E isso já vai também até da parte de avião, né? Porque assim, hoje em dia você pode escolher vários tipos de tarifa. Então você pode pegar hoje, principalmente com questão de malas, que a gente vai falar sobre o futuro, que é um tema. Hoje as companhias aéreas é mala de mão. Às vezes você não tem direito à mala de mão, só tem direito à mala despachada. Então, desde aí, antes, né, documentação, até o tipo de voo que você vai pegar, com conexão, sem conexão, se vai demorar muito, qual é o hotel, tudo isso tem que fazer parte do planejamento. E essa questão de mala é uma coisa que muita gente se banana demais. Eu já vi gente pagando caro na hora de embarcar, porque achava que tinha mala, que pega no planejamento também e não tinha mala. Achava que podia levar 2, só podia levar uma, enfim, um caos. Aí começa já estragando a viagem, né? Verdade. E eu lembrei agora, a gente fala tanto, nós duas, que eu acabei lembrando de uma coisa que a gente não podia deixar de falar, sobre a questão da hospedagem, né, da importância. Aí eu lembrei daquela tua história de Roma. Conta pra gente poder dar um pouquinho de risada também. Pois é, assim. Segundo perrengue, gente, são vários perrengues. Acho que eu vou gravar com ela um episódio só de perrengues, porque assim, nós duas já passamos por alguns. Bem graves. A gente já foi até expulsa de um voo, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Mas conta a história da hospedagem de Roma. Então, assim, logo no princípio, né, foi o ano que eu fui morar fora. Então, eu estava em Milão e fui para Roma. Então, naquela época, a gente não tinha acesso, o telefone não estava na nossa mão, não era tão fácil. Então, eu pesquisei pelo computador, óbvio, mas não tinha tanta informação. E eu estava indo sozinha para Roma. Peguei o trem e fui para Roma. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a perguntar, ninguém sabia onde era o bairro que eu estava falando, não era nada. Eu já comecei a ficar agoniada, peguei ficha, que era da ficha no orelhão, fui ligar, consegui falar, era literalmente um albergue que estava a 1 hora de Roma. Eu sozinha, à noite, pouco dinheiro, entendeu? Porque era estudante, estava lá meio que aventurando, quase 1 ano, já não tinha muito dinheiro. Me bateu um desespero, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu gritava nesse telefone, como se fosse resolver alguma coisa. E assim, aí vem aqueles anjos, né, que aparecem, eu esqueço nunca, Alessandro, o nome de um senhor baixinho, acho que ele me olhou o desespero tão grande, e ele veio com o italiano dele, e eu com o meu italiano meio capenga, e aí ele falou assim, olha, tem uma pousadinha aqui perto, que é de um amigo meu, se você quiser eu lhe levo lá. Eu falei, quero. Eu falei assim, mas quanto é? Porque dinheiro contado. Ele falou assim, quanto você tem? Eu vou conversar com ele e a gente vai lá. E aí ele pegou, a gente foi, ele me levou lá na pousadinha. E era um albergue praticamente. Então era quarto só de homens, quarto só de meninas e os mistos. E o meu dinheiro só dava para os mistos. Aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos, eu vou ficar no misto. Só que o dono da pousada, quando ele abriu o quarto, já estava tarde, era assim, 5 camas, 5 beliches. 4 tinham homens, o único que seria eu, sozinha mulher. Ele falou assim, não, eu vou fazer para você o mesmo preço no só de mulheres. Então, assim, perrengue grande. Mas sempre tem um lado bom. Mais uma vez, conheci outras 2 pessoas, comecei a viajar com ele. Ai, Senhor. E foi aí, foi ganhando o mundo. Sobre isso, eu vou até dar uma dica para vocês, viajantes. Sempre peguem um mapa. Hoje é mais fácil, né? Porque hoje a gente tem o Google. E aí, eu não sei, bota um ponto turístico. Por exemplo, Roma, você pode botar Coliseu, pode botar Fontana di Trevi, pode botar a Estação Termini. E aí você vai vendo a localização, qual é o hotel, os valores que cabem no seu bolso e até onde você pode ficar para não acontecer isso. Hoje você tem a facilidade da internet, você olha. Agora, só que é o seguinte... Eu, particularmente, que já estou um pouco mais acostumada, mas ainda assim eu prefiro pegar uma consultoria. Pronto, tu mesmo. Tu tá ali, tu tá vivenciando isso, monta viagem toda hora. Então, às vezes é mais fácil, como eu mesmo já questionei, amiga, e aí, esse leste europeu, como é? Tu mesmo dá dica, que às vezes eu quero conhecer o mundo em pouco tempo, tu fala assim, Jaina, não dá. Pega isso, faz aquilo. Então, eu acho que internet, uma agência... Você que trabalha com isso também na consultoria, a própria CVC, que você oferece esse serviço lá, que inclusive
Várias pessoas já deram depoimentos que é muito legal, que tu acertou assim em cheio, programou uma viagem perfeita. Então, eu acho que esse é um bom recurso para um planejamento. Não, é verdade. Quando as pessoas vão me procurar na agência, às vezes assim, não, querem conhecer assim 5, 6 países em 10 dias. Eu falo, não, gente, vamos com calma, vamos tentar aqui diminuir a quantidade de países, vamos selecionar as cidades e o mais importante é você perguntar, porque tem pessoas que têm condições e querem pagar caro, mas querem ficar num hotel confortável e central. Tem pessoas que querem economizar na hospedagem porque passam o dia na rua. Então, você tem que ouvir também, né? Conhecer, fazer com que o cliente fale, para ele se conhecer, para você estar fazendo um projeto para justamente isso, planejar a viagem para que a viagem seja gostosa. Afinal de contas, você viaja para curtir, para se deliciar, para conhecer o mundo, para ter aquela sensação de coração batendo, assim, falar assim, nossa, cara, eu não acredito que eu estou aqui, Dá o sabe? check, mais dá o check. É isso aí. Aí, amiga, indo também nesse ponto, tem uma coisa que a gente não conversou e que eu acho super importante. É engraçado, gente, que muita gente acaba não se perguntando. E eu sei que hoje é super difícil você falar sobre clima. Porque às vezes, de repente, você faz uma viagem para um mês que não chovia e chove. Mas existem certos países, né, que tem realmente uma coisa, pelo menos um pouco mais definida. E as pessoas não dão tanta importância, às vezes. Veem uma promoção, compram, sem nem se tocar de ter pesquisado isso, né? Essa questão do clima, eu acho que é geral. O que é que acontece? A gente já sabe que as estações são definidas, né? São bem definidas. Só que com esse aquecimento global, essas coisas, uma estação que é de chuva, ela vai estar com mais chuva ou pode não ter chuva. Mas, para um planejamento, você já sabe que ali o padrão é ter chuva. O padrão é ter sol, é o inverno, é o verão, é o outono, é a primavera. Então, com base nisso, você vai. Agora, realmente, hoje em dia não dá para acertar. Eu fiz uma viagem que, teoricamente, era verão, dava chuva, a previsão era chuva em 6 dias de 15 e fez sol de rachar em todos eles. Ou seja, não dá para confiar. A gente vai aqui para o sul do nosso país, a gente vai achando que está frio e está um calor absurdo. E numa época que era para estar fazendo frio. Dá para você ter uma noção. É engraçado que já aconteceu, inclusive, de cliente virar e falar assim, não, mas está chovendo, eu quero cancelar. Eu falei assim, gente, mas infelizmente chuva, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos é motivo para cancelamento. Porque você não tem como fazer a previsão do tempo, mas você tem como ser um pouco mais assertivo. Eu já tive clientes que não nos consultaram, que já foram procurar hospedagem para ir para o Chile, eu acho que era janeiro, fevereiro. Aí tudo bem, aí eu comentei, ele falou, não, mas a gente também quer comprar o passeio da neve. Eu falei, não, mas... Não vai ter neve. Não vai ter neve. Não, como assim não vai ter neve? Por mais que tenha não, mudança climática, teoricamente. Eu falei, amigo, Não é o vai ter seguinte, infelizmente, janeiro e fevereiro não tem neve no Chile e você não vai ver a neve. Se a intenção dessa viagem, que tu comprou a passagem aérea, foi para ter neve, tu não vai ter. E aí eu lembro que até hoje ele é meu cliente, ele falou assim, gente, eu não compro mais nada sem antes de pesquisar, porque não sou eu, mas é fazer um mínimo de um planejamento, né? Isso é o que a gente estava falando. Exatamente, o planejamento. É uma época, qual é a época propícia de eu encontrar neve? Por exemplo, eu quero a aurora boreal, então qual é a época que eu posso achar a aurora boreal? Em quais países eu posso ir? Estou fazendo um planejamento para poder pegar tudo. Eu não vou olhar uma aurora boreal, sei lá, em julho, no verão. Sim. Então, para que eu vou comprar a passagem se o que eu quero é olhar a aurora boreal? E aí a gente vê que às vezes nem sempre a promoção, as pessoas têm que ficar de olho nisso, né? Ah, é legal ter promoção, é legal aproveitar, super bacana. Mas também promoção de passagem também faz parte de você conhecer. Então tudo vem daquele o desejo de viajar e vamos se planejar, né? Promoção é uma coisa também que atrapalha um planejamento, mas é bom. Por exemplo, quantas vezes eu já vi alguma promoção, inclusive da CVC, por exemplo, que eu tinha um planejamento em viajar em julho, de repente a promoção era para o início de junho, então acabei que eu comprei no impulso e pego e fico com 2 viagens encarrilhadas, assim, eu trabalho, né? Quem olha assim pensa até que eu não trabalho, mas eu trabalho, só que às vezes no impulso. Então, assim, é válido.
Mas Sim. também serve um planejamento. Serve um planejamento até para você também não cair, de repente, numa coisa que não seria legal, que não faz parte. E perder dinheiro, né? E perder Fazendo dinheiro, porque impulso, ninguém como quer. aí ver, poxa, eu comprei a passagem, mas eu tenho uma outra viagem, não vai dar, eu tenho um trabalho, não tem como. Jaina, então a gente vai passando por etapas, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é super importante no planejamento da viagem, além da documentação, do visto válido que a gente falou aqui, mas a gente não falou de questão de vacinação, né? É. Então, assim, vacinação é importante, porque a gente sabe, vamos concorrer ao, como é que eu digo, ficar à mercê se vão pedir ou não o certificado de vacinação, Sim. por exemplo. Para alguns países é exigido. Como já aconteceu de um grupo meu de viagem, alguns serem solicitados e outros não. Então, você tem que saber exatamente qual país você vai, se precisa de alguma vacina específica, para poder Justamente. entrar no seu planejamento, E né? isso que é o mais importante, que já vai aí também mais uma dica para vocês, viajantes, é assim, você às vezes compra uma viagem com uma certa antecedência, né? Então, tipo, eu comprei a viagem em maio agora para viajar em fevereiro do ano que vem, por exemplo. Em maio, quando você comprou, não era exigido a vacina. E, de repente, esse país pode começar a exigir. Então, é sempre bom, principalmente se for uma viagem internacional, você sempre acompanhar. Pelo menos 30 dias antes, por exemplo, a febre amarela, você pode tomar até 10 dias antes do seu embarque, 15 dias. Em alguns países, tá, gente? É um exemplo só. Então, você consegue ali, dentro de um mês antes de viajar, tomar essa vacina. Mas é sempre importante você, não só na hora de comprar, mas ir acompanhando até o embarque da sua viagem. Isso ficou muito evidente na época da pandemia, né? Sim, que sim. para você ir para um país tinha que ter 2 doses da vacina, outra não. Federico mesmo foi um que ficou do lado de fora, não conseguiu embarcar. Então, acho que depois disso foi que ainda mais a gente deu mais atenção a essa questão de vacina. A dar mais atenção. Isso é verdade. Um outro ponto também, gente, sobre planejamento de viagem que você não pode deixar de ter é o seguro viagem. Porque, inclusive, em alguns países são obrigatórios, né? Sim, são obrigatórios realmente. Aí as pessoas assim comentam, mas nunca pede. Gente, uma hora podem pedir e pedem. Como eu falo, eu já tive viagens que alguns foram solicitados e outros não. Você vai arriscar? Sim. Não arrisca. E outro, o seguro viagem ele é muito importante. Eu mesma já fiz uso dele umas 3 vezes, inclusive com Valentina. Foi, naquela viagem para os Estados Unidos, né? Aquela foi uma, né? Gente, que ela tinha 8 meses. Foi mais um perrengue. Ela só tinha 8 meses e foi assim, aquele caso. Ainda bem que tinha seguro viagem que foi. No Japão foi uma outra que também que eu utilizei o seguro viagem. Então, assim, você não faz o seguro viagem para usar, mas tenha sempre, porque se você precisar, ele vai ser fundamental. É uma coisa que a gente sempre fala para os nossos viajantes da CVC, não só obrigatórios, né, dos países obrigatórios, mas se é uma viagem internacional. Por exemplo, Estados Unidos não é obrigatório. Mas, gente, a medicina de lá não é pública, é paga. Então, a gente tem uma história de um amigo nosso que estava comigo na viagem e ele passou mal. Gente, a gente ficou assustado. Ele voltou para o Brasil devendo $30 mil. Quer dizer, e foi uma passada mal só. Ele só ficou, acho que umas 2 horas. Ele não chegou a ficar internado, não. Não, foi umas 2 horas fazendo de exame. Foi. $30 mil, gente. Não é brincadeira. Então, assim, é uma viagem internacional, faça o seguro viagem. Né? E, amiga, pode até fazer para nacional também. E pode fazer para quem não tem plano de saúde, é muito importante, porque assim você fica despreocupado. Você fica despreocupado, porque uma coisa é você estar na sua cidade, conhecer onde tem uma clínica, conhece um amigo que é médico, enfim. Isso. Se você está numa outra cidade que você não conhece, você vai precisar. E o seguro viagem super atende. Gente, e depois parcela. Lá na CVC a gente parcela em 12 vezes, viu? Tem desconto, tudo. Então, assim, não deixe de comprar o seu. Fazendo uma propaganda aqui, porque a gente às vezes também precisa fazer. Mas, não, sério, gente, não deixem de comprar o seu seguro viagem. Tem uma coisa, amiga, do financeiro, que eu quero conversar contigo também, porque a gente sempre fala de planejamento do financeiro, a gente já vira e volta, a gente sabe que está ali permeando a questão financeira, até mesmo no seguro tudo, né?
Moeda. Como é que se planeja, né, a moeda? Como é que faz? Tu pesquisa antes se tu vai levar em real, se tu vai levar em dólar, se tu vai levar em euro? Como é essa questão? Vamos dar essa dica aí para os viajantes. Amiga, também. eu pesquiso, né, qual é a moeda local, apesar que em grande parte do mundo, dólar e euro. Só que o que acontece? Vale a pena, mais uma vez, a pesquisa, porque às vezes o euro é mais caro do que o dólar. Então, eu já fui em países que eu levei dólar e que o dólar estava saindo mais caro do que o euro. Sim. Então, assim, e além disso, hoje tem essas plataformas digitais que a gente usa, que é assim, mão na roda. Inclusive, tu já vai até economizando lá na... eu vou para os Estados Unidos, dólar. Então, tu já começa a poupar aqui um pouquinho em dólar, vai lá. Tem várias, né? Tem várias. Eu uso muito a Wise. E até no leste europeu, eu gosto da Wise porque você pega o real e transforma na moeda do país. Então, eu posso pegar o real e transformar em dólar. Se eu vou para a República Tcheca, em coroa tcheca. Pronto. Eu não preciso transformar em euro. Então, eu vou transformando mesmo na moeda do país. Eu acho ela mão na roda. Isso aconteceu agora, que a gente foi para os países nórdicos, né? Então, a Noruega é um... A Suécia é outra, a Dinamarca é outra, então assim, a Wise caiu perfeita. Porque aí é só convertendo, tipo assim, eu estimo gastar tanto coroa aqui, sei lá, não lembro qual é a moeda. Aí eu convertia, não dava, voltava e ia para o próximo país. Porque lá uma coisa, não adianta espécie não, assim, uma coisa assim que eu achei surpreendente, quase ninguém usa moeda em espécie. Tem muitos lugares, o pessoal agora que viajou com a gente em grupo do ano passado, uma parte foi para Londres. Em muitos lugares em Londres não estavam aceitando espécie. Tinha que ter mesmo o cartão de débito, porque ele é um cartão de débito. Tanto é que se sobrar dinheiro, gente, você pode usar aqui no Brasil. O dinheiro não fica lá parado, você usa como um cartão de débito aqui. Né? Deixa guardadinho lá para a próxima, esquece. Sobrou, esquece. É melhor Verdade, ó, a dica dela é boa. A dica dela é boa. Nem pegar. Finge sobrou, que nem existe, ótimo, né? Que sobrou, deu tudo certo, então deixa ele guardadinho lá. Deixa para a próxima. Tá aí. Gostei dessa dica, gostei dessa dica. E Jaina, a gente também tem que falar sobre questão de vistos, né? Esse vai ser o tema, gente, do nosso próximo podcast, mas a gente vai falar aqui só rapidinho da importância de você também se planejar com a questão do visto, né? Assim, aquele que a gente já está batendo o martelo o tempo todo, planejamento. Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu fico muito atenta a isso, porque eu sou casada com um estrangeiro, meu marido é uruguaio. Então, sim, tem países que a gente vai viajar que eu, como brasileira, não preciso e ele precisa, e vice-versa. Então, é uma coisa que eu me ligo muito também. E fora as coisas que vão acontecendo, que tu mais do que eu sabe disso e que vai ter, como o próximo podcast tu vai tratar, as mudanças que vão acontecendo. Vistos digitais que antes não eram exigidos, para países que a gente nem pensava que precisava de visto. Então, justamente, é uma coisa bem importante também. Já para ir adiantando, por exemplo, é o Reino Unido, gente. Agora tem que ter o visto eletrônico. O ETIAS dizem que agora também, a partir de maio, vai ter o da Europa. A gente ainda não vai trazer isso para vocês, quando realmente já tiver a certeza. Mas aí também puxando a sardinha para o meu lado, por isso que a importância de um agente de viagem, por isso que às vezes a importância de uma agência de viagens, eu acho isso essencial. Eu sempre, antes de ter uma agência de viagem, eu sempre gostei de comprar numa agência de viagem, porque eu gosto que tenha a orientação, que pessoas me falam, eu viajo, gente, eu adoro guia. Eu acho que viagem é essencial, por isso que a gente fala, cada viagem tem seu viajante. Eu viajo para países estrangeiros, eu tenho que ter um guia. Porque ele tem que me explicar o que está acontecendo. E, geralmente as agências já dão isso. Então, assim, não esqueçam de quando vocês forem planejar a viagem de vocês, de procurar uma agência de viagens e a CVC, a Daniel de la Touche, a Península, o Shopping da Ilha. E agora eu vou te contar uma super novidade. A gente vai colocar um quiosque no Golden. Nossa, que show, mais amiga. E aí a gente também vai estar aí daqui a pouquinho atendendo em várias regiões da cidade. Que ótimo, parabéns. Adorei a notícia. E assim, amiga, gente, é sério isso, essa questão de procurar uma agência, como eu falei. Eu faço alguma das minhas viagens sozinha por conta própria, né? Sim, que eu mesmo monto. Pela própria experiência. Mas, assim, por mais que a gente olhe, estude, não sei o quê, vira e mexe dá errado. Porque, por exemplo, a questão de hospedagem, amiga. Você acha que você está lá e você não está montando a viagem, você esquece de olhar coisas importantes. Tem elevador ou não tem elevador? Eu peguei um hotel
que não tinha elevador, eu estava com meus pais e eles já têm uma mobilidade um pouco mais reduzida. Se fosse numa agência contigo, alguma coisa, tu tá ali, tu lida com aqueles hotéis o tempo todo. Tu já tem mais facilidade. Sim. Então, assim, planejar sozinha requer muito mais atenção nas coisas. Então, para quem não está acostumado, que está fazendo viagem agora, ou então até para quem está acostumado, que pode... Mas que quer comodidade, eu acho tudo. que vale muito a pena pegar um serviço, uma consultoria, uma agência de viagem. Muito obrigada. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque se deixar a gente fica para sempre, né? Oh, a gente sempre, é sempre isso. A gente ama, a gente se encontra, faz qual é a promoção, para onde é que vai. Ela mesma fala assim, Jainara, para. É verdade. Tu não pode comprar essa viagem, tu já tem viagem tal e tal. Tu tem que trabalhar assim, eu tenho que trabalhar. Eu preciso e aí trabalhar. A gente vai viajando, porque se deixar, realmente a gente só viajava aí para conhecer o mundo. Um sonho, é um ano sabático assim ao redor do mundo. Ainda vai chegar a hora. Gente, se você até agora está gostando desse bate-papo, está esperando os próximos programas, não deixe de compartilhar. Ativa o sininho, dá um clique aí de joinha, ajuda o canal a ganhar força, a ganhar mais seguidores, próximos destinos, espalha essa notícia por aí. Verdade. E assim, dá um like mesmo e vamos divulgar, porque é uma coisa nossa, né? Uma coisa regional daqui da nossa cidade, Sim. Uma empreendedora, mulher, aqui do nosso estado. Então, acho que vale muito a pena a gente dar força para essas iniciativas, amiga. Sério mesmo. Parabéns. Obrigada. Para a gente encerrar, a gente montou tipo um bate-bola que eu vou estar fazendo com todos os convidados aqui. E aí agora eu vou fazer uma pesca para poder... Porque uma coisa é você ir conversando naturalmente, mas esse bate-bola eu vou precisar da pesca. Então eu vou ler, Ixi, tá, esse gente? bate-bola eu não estava esperando, não. Vamos lá. É um bate-bola. Vamos lá. Qual foi a viagem mais inesquecível que você já fez? Ai, Só gente, uma. Essa tá. é difícil. Uma. Eu acho, assim, eu posso colocar a Turquia. Porque ali, aqueles balões na Capadócia e Pamukkale com aquelas piscinas naturais, assim, uma coisa fantástica. Ai, sim. Fica aí. Verdade. Mas assim, é porque ela tá mandando eu escolher uma, mas assim, difícil. O que não pode faltar na sua bagagem? Antes era uma câmera, né? Uma máquina fotográfica. Hoje o celular, então, óbvio que um carregador. Celular e carregador, eu sou a louca da foto, né? Além da viagem, eu amo foto. Então isso não pode faltar de jeito nenhum. Gente, eu aprendi a tirar foto com ela. Aí hoje as pessoas que viajam comigo brigam. É uma briga inteira sobre isso. Porque assim, quando eu comecei a viajar com minhas amigas e tudo, e com a Jainara, eu ia tirar foto, ela falou assim, mas Eliana, olha, o cima enquadra, eu tenho que estar, mas tem que estar enquadrado, toda a paisagem, não sei o quê. E eu comecei a ter essa mania. E hoje, toda vez que alguém viaja comigo, é uma briga. Por isso, quando a gente viaja juntas, ela já pede para eu tirar, porque eu já sei, eu pego, enquadro direitinho. Porque, gente, quando que você sabe se você vai voltar nesse destino, gente, né? Pois é. Aí fala assim, ai, grava na memória. Gente, ok, grava na memória. Mas eu já sou uma pessoa que não tem uma memória muito boa. Então, quando eu olho a foto, volta todas as emoções. Não é só aguardar. Você não vai aqui pensar assim, ai, como foi... Na Tailândia, assim, não, mas se você olha uma foto, você já remete, então, assim, vem toda a história aqui no entorno daquilo. Então, é essencial a foto. Verdade. O destino que te surpreendeu positivamente, que te surpreendeu? Olha, os países nórdicos, Estocolmo, por exemplo, lá na Suécia, era um país que eu fui, mas assim, não dava muito, assim, me surpreendeu. Uma cidade agitada, moderna, uma coisa bem diferente, assim. Bonito, gostei, me surpreendeu. Eu não conheço, que legal. Uma Já me delícia. deu vontade aqui. É dos países nórdicos que eu tenho, tá lá para voltar. Check? É um check, mas você vai dar 2 check, 3 check, não tem problema. Essa aqui é fácil. Prefere viagem planejada ou prefere aproveitar o improviso? Planejar. Hoje, planejada. Improviso só se a gente for aqui para Barreirinhas, que aí não tem muita coisa, aí eu vou no improviso. Mas de resto, planejada, sem dúvida. E essa também é difícil para você que já conhece tantos, mas ainda tem um destino dos sonhos que não conhece? Tem vários, amiga. É? Ainda. Meu Deus do Sei lá, céu. a gente tem 206 países, se eu não me engano. Agora que eu não estou nem um terço.
Mas, assim, a próxima que eu estou planejando, além da Aurora Boreal, é Bali, Indonésia. Ai, que legal. Isso aí. Legal. Olha, para cada viagem tem um viajante, né? Vocês vão ver aqui que cada um vai ter um país, ou uma cidade, ou um local de sonhos, mas esse aí é lindo. Top. Verdade, é top, é top. Jaina, amiga, Bom, amiga, muito obrigada. obrigada. Gostaria de agradecer vocês que acompanharam até aqui a gente. Essa Jainara, minha amiga, viajante pelo mundo, apaixonada por viajar. E não poderia ser outra pessoa que não fosse você a estar estreando esse programa comigo, viu? E olha, assim, desejo sucesso enorme, porque assim, é um tema maravilhoso. Verdade. A ideia desse podcast, assim, é perfeito, do teu canal, então, assim, vai ajudar muito. E, cara, sensacional, porque eu acho que isso aí também tem tudo a ver contigo, né, amiga? A gente se conheceu, Verdade. logo depois a gente começou a viajar Já. junto, e aí tu entrou nesse mundo e pronto, e tá aí, né? Ganhando vários prêmios, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente, assim, exala, assim. É fácil fazer. É muito bom, é muito bom. Muito bom. Muito obrigada e não esqueçam de acompanhar o próximo episódio, porque a gente vai falar só sobre visto, gente. Tá vindo aí uma pessoa, a Carla, especialistas em vistos aqui de São Luís, e a gente vai ter um bate-papo super interessante com ela. Muito obrigada. Segue, Obrigada porque mais é uma super vez. importante. É verdade. Obrigada, amiga.